Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Persona Singular, que está no ar nesta temporada incrível sobre o cooperativismo. Hoje, nos despedimos do cooperativismo com uma convidada especial. Isso mesmo, convidada, onde eu tenho a grata satisfação de receber uma mulher. Entre todos os presidentes de cooperativas, hoje recebo Angelita Cadoná, presidente do Sicredi Conexão de Maravilha. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ivana. Um prazer imenso estar aqui no Persona Singular. E neste ano, ano internacional das cooperativas, que a ONU decretou. Então, um prazer imenso estar aqui hoje batendo um papo sobre cooperativismo. Gente, eu estava ansiosíssima para recebê-la. Afinal de contas, uma entre tantos homens que lideram essas posições. Então, a gente quer saber um pouco sobre a Angelita, sobre esse papel da mulher na liderança feminina e, principalmente, sobre o cooperativismo que pulsa no coração dela desde muitos e muitos anos, que eu estou sabendo que ela é cooperativista desde, alguns aninhos. Mas antes, Angelita, fica à vontade, tem uma aguinha. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. Aliás, já te convido a acessar o nosso canal no YouTube para você plugar na sua televisão, assistir em tela ampla para poder ver essa belezura que tá aqui, que a Angelita é linda, gente. Uma mulher, além de inteligente, muito bonita, diga-se de passagem, mas também aproveitar para ver o meu look. Look de inverno, nesse friozinho que tá fazendo, gente. Nada melhor do que a gente se vestir bem e se vestir com conforto. E a loja Jumani, com fabricação própria, tem entregado peças maravilhosas para fazer o seu inverno. Inclusive, gente, eu vou ficar em pé para mostrar essa minha roupa aqui. Dá para mostrar aqui, Jonathan? Nessa câmera aqui, nessa do meio. Então, olhem para mim nesse momento. Estou com um conjunto. Pela tela dá para ver o quanto ele é confortável, gente. Fabricação própria da Jumani. Um vestido, olha, longo de lã de inverno, com detalhe de acessório que eles também vendem lá. E fazendo aqui toda essa composição. Tá bonita, não tô? Lindíssima! Ai, gente, obrigada. Essa cor é maravilhosa. Eu amo nude. Eu amo cores assim que você pode combinar com outras, né? Você coloca outras roupas por cima, enfim. Fica a dica, gente. Cores assim, tons pastéis, se mistura com várias. As pessoas não vão perceber que você está repetindo roupa e tá tudo certo. E adorei essa sobreposição, Ivana. Lindo, né? Lindíssimo, super confortável, né? Tá vendo, gente? Com o aval da minha convidada. Loja Jumani, na Avenida Sul Brasil, no centro de Maravilha, é a nossa patrocinadora aqui. Hoje, Angelita, eu só tô te servindo uma aguinha, mas nosso patrocinador aqui é o Supermercado Belusso. Eles têm uma padaria, mulher de Deus. Eu não trouxe hoje o bolinho, mas semana que vem vai ter. Eles têm fabricação própria, pão quentinho, eles têm uma entrega de produtos frescos, maravilhoso, Super Belusso. Ele fica na Avenida Marginal, lá no bairro Madaloso, em Maravilha, gente. Super Belusso, onde você encontra tudo em um só lugar. E para encerrar meu time de patrocinadores aqui, reforçando o poder do cooperativismo, o Sicoob Credial é o nosso patrocinador aqui. O Sicoob está comigo há 5 anos, desde o início do Persona Singular, mostrando a força do cooperativismo. O Sicoob tem uma agência em Maravilha, na Avenida Anita Garibaldi, no centro. E olha, eu convido você a conhecer um pouquinho do Sicoob Credial aqui, para você entender como as pessoas atendem bem. Sicoob Credial. Por falar em cooperativismo, vamos bater um papo sobre isso? Vamos lá. Angelita, como é que começou a tua história com o cooperativismo? Eu diria, Ivana, desde pequenininha, né? Uau, sério? Eu sou filha de pequenos agricultores, associados a vida toda a uma cooperativa de produção. Eu resido em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Então, meus pais eram associados da Cotrifred, cooperativa de produção que temos lá, que tem a sede lá em Frederico. E cresci ouvindo os meus pais falarem, se relacionando com a cooperativa, falarem de cooperativismo em casa. E aí, mais tarde, quando foi criada a Credfred, Cooperativa de Crédito Rural de Frederico Westphalen, que hoje também é a Sicredi Conexão, ou formou junto com a Cred Rodeio a Sicredi Conexão. Eu ingressei, então, trabalhando como caixa, e aí toda a trajetória, Fui dentre os 4 primeiros
colaboradores da cooperativa, eu estava lá na função de caixa, e aí trilhei, né? Fiz toda uma trajetória dentro do cooperativismo de crédito, chegando hoje a presidente do Conselho de Administração. Uau! Há quantos anos isso? Essa Olha, trajetória toda? A nossa cooperativa ela foi criada em Frederico em 1993. Porém, a Sicredi Conexão, ela completou 44 anos. Uau! Porque a Cred Rodeio, que tem a sede em Rodeio Bonito, né, que são essas duas cooperativas que ocorreu uma fusão no ano de 1997, né, criando a Sicredi Alto Uruguai, que hoje, então, é a Sicredi Conexão. Então, já se vão lá mais de 30 anos, né? Sou apaixonada pelo propósito cooperativo, acredito que o cooperativismo vem fazendo um trabalho brilhante no mundo inteiro, né? Tanto que vem crescendo no mundo inteiro, tanto que a ONU decretou pelo segundo ano, né? Exato. Primeira vez que ocorreu foi em 2012 e agora, em 2025, a ONU decretou, então, o Ano Internacional das Cooperativas, reconhecendo esse protagonismo que acontece no mundo inteiro, né? E no Brasil não é diferente. O cooperativismo como um todo vem crescendo, fazendo um trabalho belíssimo aí nos 7 ramos, especialmente o crédito, né, que é o ramo que eu atuo, também vem crescendo muito. Há uns anos atrás era visto como o cooperativismo como algo mais voltado ao agronegócio, pelo protagonismo das cooperativas ligadas ao agronegócio, mas agora os grandes centros urbanos, né, eles começam a olhar o cooperativismo de crédito como uma grande alternativa de desenvolvimento. E por isso a gente vem crescendo muito. Inclusive, em Maravilha são mais de 6 mil cooperados. A cooperativa já tem mais de 140 mil associados. É um número bastante expressivo e é importante que você faça esse contexto de trazer a ideia de que não é só para o agronegócio. Embora nós tenhamos, ao longo dessa temporada, falado tanto sobre o cooperativismo, mas fundamentalmente por essa ideia de desenvolvimento em conjunto. E acredito que, pelo que você me falou até agora, foi isso que fez o teu olho brilhar, porque você cresceu numa família de pequenos agricultores que percebeu a importância do cooperativismo e o quanto isso trouxe de benefícios para a família. Basicamente isso. Com certeza. Se a gente pegar uma história começando no mundo, se a gente pegar um indicador, por exemplo, que é da Associação Internacional das Cooperativas, dizem que esse indicador diz que se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, esse país seria a 8ª economia do mundo. Uau. Olha a pujança, né? Seria exemplo de um Canadá, por exemplo. Acredito que o Canadá está entre a 7ª e 8ª economia do mundo. Então, o cooperativismo cresce muito. No Brasil não é diferente. O Brasil tem mais de 20 cooperativas que estão entre as maiores cooperativas do mundo. Olha o protagonismo do cooperativismo brasileiro. Se a gente vir para o crédito, hoje são mais de 24 milhões de pessoas ligadas ao cooperativismo de crédito. Então, o cooperativismo de crédito no Brasil, ele nasceu sim dentro do agronegócio, porque as cooperativas ligadas ao agronegócio foram as grandes fomentadoras, né, das fundações, do crescimento do cooperativismo de crédito. Mas hoje o cooperativismo de crédito, né, ele está entre grandes centros urbanos. Nós temos os 2 grandes protagonistas, que é a Sicob, você falou aqui da Sicob, né, Credial, patrocinadora aqui desse programa. O sistema Sicob e o sistema Sicredi, eles são os 2 grandes protagonistas. Aí depois, na sequência, vem outros sistemas, né? Cressol, Sulcred, enfim, outros sistemas, né? Sistema Ailos, que também faz um trabalho muito bacana. Então, vem crescendo muito, se desenvolvendo muito e fazendo, né, com que as pessoas tenham esse olhar do modelo agregador de negócio. Porque toda a riqueza, toda a geração de renda, geração de riqueza, que eu costumo dizer, que é gerada naquela localidade, permanece na localidade, através da distribuição de sobras, né, para os associados, através do apoio, né, a todos os projetos locais. O cooperativismo tem um papel muito grande no fomento ao desenvolvimento. E a nossa cooperativa, ela tem no seu pilar social uma atuação muito forte mesmo, porque hoje nós temos aproximadamente 20 iniciativas entre programas e projetos sociais. Uau. Então, a gente faz um trabalho muito grande com mulheres, com jovens, parcerias com diversas instituições, universidades, EPAGRE, né? Aqui em Santa Catarina, Emater, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Enfim,
associações empresariais, né, que a gente tem uma ligação muito forte, justamente fomentando, né, o desenvolvimento, a inovação, o profissionalismo, a especialização, enfim, um trabalho muito forte nesse sentido, assim, de promover efetivamente o desenvolvimento. Mas você acha que esse é o grande diferencial para as instituições financeiras ou a questão do crédito mesmo? Eu diria o seguinte, Ivana, o crédito ele é uma grande ferramenta que fomenta o desenvolvimento, mas não é só o crédito, porque eu costumo dizer também que o crédito, ele pode ser um remédio, pode ser um veneno, dependendo da dose, né? Mas, sem dúvida, ele é um grande instrumento para potencializar o desenvolvimento. Mas não é só isso. Se você não tiver um crédito assistido, um crédito orientado, onde as pessoas, né, sejam elas físicas ou jurídicas, tiverem realmente, assim, o foco de profissionalização, né, de especialização naquele segmento que eles vão investir com o apoio do crédito, muitas vezes não se viabiliza, né? Então, esse apoio, essa orientação, esse servir de ponte, eu costumo dizer que o cooperativismo, ele serve muito de ponte, né, entre a empresa de comunicação, um outro associado, entre uma universidade com os seus associados, entre as outras cooperativas, porque a gente intercoopera muito também, né, entre as cooperativas. Enfim, eu acho que também a gente serve muito de ponte de conexão das pessoas, né? Vamos lá, são 2 pontos. E eu convido você a aumentar o volume do seu rádio. Se tiver no rádio, já corre para o YouTube, já acompanha o nosso bate-papo. Inclusive, os outros episódios do Persona Singular sobre o cooperativismo ficaram salvos. Então, se você tem alguma dúvida, acessa lá, assiste, acompanha para entender. Caso você não seja cooperado, ou se você for cooperado, também poder aproveitar alguns benefícios. Porque a minha pergunta é muito simples. Seguinte, são 2 vieses. Um, para quem já é cooperado e para quem não é cooperado, os benefícios. Porque você me fala que um dos objetivos das cooperativas, e no caso do Sicredi, é também desenvolver alguns programas com a comunidade. Então, me relata de que traz benefícios para a comunidade, mas traz benefícios para o associado. E aí é bom a gente diferenciar. O que eu, que não sou cooperada, me beneficio de uma agência, de uma cooperativa Sicredi, em programas, e o que eu, enquanto pessoa que vou me associar ao Sicredi, consigo obter de benefícios. Traz isso para nós aqui, para quem está ouvindo entender. Bom, para quem não é associado. Ivana, hoje, no Brasil, em torno de 220 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira. Uau, que existe no lugar. Que existe no lugar. Você consegue imaginar, ou quem está nos ouvindo, nos acompanhando, consegue visualizar um município onde não tenha nenhuma instituição financeira? Então, esse movimento de estar em pequenos municípios, né? No Rio Grande do Sul, o Sicredi está presente em 97% dos municípios. Nossa. Faltam apenas 13 municípios onde o Sicredi ainda não está presente. Somos a maior rede. Quantos municípios tem lá? 497. Estamos em 484 municípios. Uau! Enquanto a gente vê grandes instituições de mercado indo, né, fechando as portas das suas agências em pequenos municípios, ficando em centros maiores, o cooperativismo, eu falei aqui do Sicredi, mas as outras cooperativas também, se a gente pegar a Sicob, também deve ser um número muito parecido, que, né, como nós. E a gente vê esse crescimento, né? Exatamente, que é a única instituição financeira nos municípios. Então, esse movimento, esse protagonismo, com certeza faz a diferença, mesmo para quem não seja associado, porque vê o fomento ao desenvolvimento, vê apoiando projetos, né, ligados ao agronegócio, ligados à indústria, a geração de renda, a geração de empregos. Então, tudo isso traz benefício mesmo para quem não é associado. Agora, para quem é associado? Né, para quem é associado, tem benefícios diretos, a exemplo da distribuição de sobras. O ano passado, a Sicredi Conexão distribuiu diretamente para os seus associados, em forma de distribuição de sobras e remuneração do capital, 32 milhões e 500 mil reais, que entrou na conta dos nossos associados. Vocês têm noção, gente? Por exemplo, está gerando lucro, não é só com o teu dinheiro, você acaba recebendo. É um benefício direto. Agora, e como ele se beneficia indiretamente também? Como eu te disse, a gente tem programas
Por exemplo, uma associada engravidou. Ela participa do Futura Mamãe, onde a gente traz médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim, diversas especialidades para conversar com essa mamãe, com essa Sério? família, né, nesse momento tão mágico, tão nobre, que é a chegada de mais um membro da Uau! família. Programas com jovens, com mulheres, cooperativas escolares, programas de capacitação. A gente tem projetos ligados ao turismo, o Aceleração Regional, que é um programa onde a gente, em apoio com os poderes públicos municipais, a gente discute os indicadores dos municípios. Então, assim, a gente tem uma gama de projetos e programas sociais que beneficiam diretamente o associado. O associado tem um projeto. Quer investir lá em determinada atividade, mas aí ele gostaria de buscar mais informações a respeito. Ele procura a sua cooperativa e a cooperativa, essa ponte de conexão entre as diferentes instituições, ela consegue conectar o associado com a universidade, com a IPAGRE, com as cooperativas, enfim. Então, os benefícios, eles são, eu diria assim, são grandiosos. Ou seja, as cooperativas, elas meio que humanizaram essa relação Muito. banco, vamos falar banco, instituição financeira, e o obtenedor do recurso, no caso, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Porque antes era chegar no banco, pedir o crédito, e aí libera ou não libera, dependendo do que você tem, e aí você vai e faz. Hoje não, você participa dessa necessidade de construção de resultados. Com certeza. Cada pessoa um voto. Né? É a valorização da pessoa e não a valorização do capital. Não que o capital não seja importante, né? Os recursos financeiros. Ele é a ponte, ele é necessário para que toda essa intermediação financeira aconteça e possa gerar resultados econômicos que venham em benefício do quadro de associados e a comunidade. Mas a valorização é da pessoa. Né? Tanto que na cooperativa, né, as decisões são tomadas pelas pessoas e não pelo capital. Né? Cada pessoa um voto, e não diferente de uma outra modalidade. Tem diferença. Então, o cooperativismo ele é encantador, ele é um modelo que ele se aplicado na sua essência, com os seus princípios, com os seus valores, né? Com toda a transparência, porque a gente tem todo o ciclo assemblear. Neste ano, a cooperativa reuniu mais de 30 mil pessoas, né, no seu ciclo de associado, no seu ciclo assemblear, tomando as decisões, prestando contas, né, evidenciando ali tudo que foi realizado durante o exercício, compartilhando os projetos da cooperativa. Então, é um modelo que realmente ele é encantador, pela forma como valoriza as pessoas, distribui os resultados de uma forma muito mais equilibrada e promove, né, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Eu achei tão interessante essa ideia de desenvolvimento e eu fico pensando aqui, enquanto você falava, sobre o papel da liderança da mulher também. No início do programa, eu falei que tinha grata satisfação de receber uma mulher, porque embora tenhamos milhares de mulheres em cargo de liderança e nós já ultrapassamos a barreira dessa diferença homem e mulher, ainda assim, muitas vezes a gente não vê mulheres em cargo de liderança. E você, como presidente do Sicoob Conexão, eu acredito que também tenha ultrapassado algumas barreiras e tenha também incentivado, gente, outras mulheres a estarem nesse papel. E isso, Angelita, se percebe pela tua participação, inclusive, nisso. Você tem essa percepção também, onde você passa? Ivana, eu acredito muito, assim, que todos nós inspiramos, né? Independente de gênero, né? Sejam homens, mulheres, você mesmo, você tem noção, assim, de quantas mulheres você inspira? E não só mulheres, quantos líderes, quantas pessoas que te acompanham, como eu digo, indiferente de gênero, que te acompanham e possam inspirar? Então, eu vejo que isso é mágico, sabe? E quando a gente fala sobre isso, eu penso, se a gente puder inspirar em algo, por pequeno que seja, eu acho que já é uma contribuição. E essa questão das mulheres, eu vejo que naturalmente vem acontecendo, né? Hoje a gente vê muitas mulheres na política, em cargos executivos, legislativos, a gente vê muitas mulheres na área de comunicação inspirando, porque as instituições, as empresas de comunicação têm um papel fenomenal, né? Levam essa mensagem, levam essa inspiração para lugares que talvez outros segmentos talvez não conseguem chegar. Então, eu vejo assim que a importância da gente
falar sobre isso, né? Falar sobre a importância da pessoa se sentir realizada, fazendo aquilo que faz, amando aquilo que faz, né? Eu estou no cooperativismo já há alguns anos. Falava aqui para a Ivana, ingressei como caixa, então trilhei uma carreira executiva. Hoje estou há quase 6 anos presidindo o Conselho de Administração. Me sinto muito realizada, né? Compartilho, faço trocas de boas práticas com muitos colegas de outras cooperativas de outros ramos, independente de gênero, né? Mas tem alguma história, assim, de transformação, de inspiração, que você fala, poxa vida, essa realmente é um divisor de águas? Olha, eu acredito que o se apresentar, né? Nossa cooperativa, quando o ex-presidente, o senhor Eugênio, entendeu de fazer a sucessão na cooperativa, ele contratou uma consultoria, né, de São Paulo, a Formare Associados, que trabalhou esse processo, né? Onde foi aberto a oportunidade, dentro daqueles critérios ali colocados, né, que as pessoas se apresentassem para esse processo. E nós fomos 4 pessoas que nos apresentamos, né? Eu e mais 3 homens, né? 3 associados, homens. Teve um conselheiro também que se colocou, enfim, éramos em 4. E eu participei. Porque eu sempre acredito, Ivana, que a gente tem que se apresentar para o processo. Indiferente de qual será o resultado, né? Mas a gente se apresentar. Porque a gente precisa dar o passo, a gente precisa dizer eu quero, eu vou buscar, eu vou me apresentar. Estar pronta, eu acredito que nós nunca estamos prontos. Jamais. Somos seres inacabados, né? E seremos sempre inacabados. E eu acho que isso é o bacana. A gente vai se moldando no caminho. A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, mas o fato de se sentir em estado de prontidão, dizer assim, eu vou me apresentar. Eu acho que esse foi o divisor de águas, porque talvez eu pudesse ter pensado, não quero isso para mim, né? Não estou pronta, não é a hora, tem alguém melhor que eu. Exato. Mas será? Né? Sou mulher, tenho filhos, né? Tenho filhos. Não tenho tempo. Não tenho tempo, enfim, tudo isso que a gente, né, costuma pensar muitas vezes. E me apresentei e acabei sendo indicada. Nossa cooperativa cresceu muito, né? Porque surgiu esse movimento de expansão. Mas e aí, quando você foi indicada, que você recebeu a nomeação, o que passou na tua cabeça naquele momento? Que filme passou? Me apresentei, deu certo? Me apresentei, e agora? Mas parabéns por isso que você falou, é um detalhe, gente, assim, mas é um detalhe que pode fazer diferença na sua vida. Estamos falando sobre cooperativismo, mas sobre também inspiração. E nesse papel de inspirar você a tomar uma atitude. Isso que eu falo para ela, minha pergunta foi, qual foi a ação de impacto? Às vezes é o que falta para as pessoas, é ter esse passo, essa atitude de se apresentar para a vida. Não é só, vou fazer um baita de um negócio. Não, o básico. Oi. E eu costumo dizer, né, Ivana, aquele friozinho, né, aquela sensação, não sei se a palavra é medo, mas talvez aquela insegurança frente ao novo, frente ao desafio, somos seres humanos, todos nós temos. Mas ao mesmo tempo, eu acredito muito que ninguém faz nada sozinho. A Sicredi Conexão não é, Angelita, a Sicredi Conexão é uma instituição que tem cada um no seu papel, cada um fazendo a sua parte dentro de toda a estrutura, né, de públicos, de pessoas que compõem ela. Então, como eu tinha essa carreira executiva, né, conheço a cooperativa por dentro e por fora, digamos assim, conheço as pessoas com quem eu iria trabalhar, né, principalmente quem estava à frente aí da parte executiva da cooperativa, ajudando, né, a conduzir. Confesso que isso me deu muita segurança. Então, estou aí há 6 anos, né? Concluí o primeiro mandato, estou no meu segundo mandato e com Conselho Fiscal, Conselho de Administração, super parceiros, né? Diretoria executiva, pessoas assim de extremíssima confiança. Se a gente olhar assim, os cargos de gerências, né? Pessoas com que eu conheço, convivo há bastante tempo e tenho um relacionamento fantástico. Então, falar sobre cooperativismo é falar sobre crescer juntos.
E sobre crescer juntos, e claro, sem diferenciar o papel do homem e da mulher, eu preciso fazer uma pergunta, porque já já nós temos o nosso quadro Pingo nos Is. Então, você se prepara, que eu vou fazer umas perguntas rápidas para você. Agora, sobre crescer, né? Você vê alguma diferença entre o papel de liderança da mulher e o papel de liderança do homem? Até mesmo no cooperativismo? Eu não vejo. Eu vejo que é sobre pessoas. O que acontece é que nós, como pessoas, somos únicas. A Ivana é a Ivana, a Angelita é a Angelita. Nós temos a questão do homem. O homem, ele tem as suas características, né? Eu sempre me espelho muito nos meus colegas homens, nos homens, né, com quem eu compartilho o dia a dia, seja na minha família também, porque tenho meu marido e tenho 2 filhos homens, então dentro da minha casa tem esse ambiente masculino. Porque o homem, ele tem um foco, ele tem um objetivo. Nós, mulheres, a gente tem um olhar mais ampliado, uma sensibilidade, feminina, né? A emoção feminina, uma sensibilidade mais aflorada. O homem, ele é mais razão. Então, o que é o bacana disso? É a gente poder se inspirar nessas características masculinas, né? Uhum. Fortalecer, porque nós todos temos características também, o feminino e o masculino, fortalecer e contribuir com eles do nosso feminino. Eu acredito muito nisso, porque eu acredito que a gente cresce, homens e mulheres, se a gente souber conviver e crescer e se apoiar muito nessas questões, nessas características de um e de outro, a gente cresce junto. Ai, que maravilhoso, gente. Eu fico tão feliz em ouvir isso, porque eu sou totalmente contra aquela visão feminista. Ai, não, porque as mulheres... Não, cada um tem o seu potencial. E bem aplicando as duas potencialidades, o masculino e o feminino, gente, é sucesso garantido. E parabéns para você que bem entende isso e faz o Sicredi crescer cada vez mais. Inclusive, agora com 2 agências em Maravilha. Exatamente, exatamente. Mostrando o papel do cooperativismo, crescimento e desenvolvimento, não só do Sicredi, mas da população em geral. Exatamente, Ivana. A gente fala muito em diversidade, né? E diversidade está nisso, diversidade de culturas, né? A gente falou aqui de gênero, né? Mas questão de cultura. Nós estamos em 2 regiões em Minas, no sul de Minas e na Zona da Mata, regiões totalmente diferentes. Estamos em Santa Catarina, estamos no Rio Grande do Sul, diferentes etnias, né? Que a gente convive. E o bacana é isso, da gente poder aprender uns com os outros e a gente evoluir todos juntos. Isso é o bacana. Verdade. Angelita, tem um quadro aqui que se chama Pingo nos Is. Vou tomar uma água. Isso aí, toma uma aguinha. Eu vou explicar como é que funciona. É um quadro onde eu faço algumas perguntas objetivas. Você responde com a primeira coisa que vier à sua mente. É bem tranquilo. Não é nada polêmico, não. É só para conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o Sicredi e também levar essa proximidade para quem está nos vendo e nos acompanhando. Como eu disse, pela 90.3, Rádio Difusora Maravilha e também pelo nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Não é inscrito? Gente, eu vou dar 1 minuto para você entrar no seu celular ou no seu computador, acessar o YouTube, procurar Difusora Maravilha, assistir esse programa, deixar o seu like, o seu comentário ou aquilo que você quiser. Você pode, inclusive, compartilhar esse episódio com qualquer outra pessoa através de uma setinha, que é uma seta para o lado, assim. Você compartilha com alguém no YouTube, você pode compartilhar no WhatsApp, você pode compartilhar em todas as suas redes sociais, fazendo esse favorzinho pra gente. Afinal de contas, conteúdo bom é conteúdo compartilhável. E esse conteúdo da Angelita tá maravilhoso, assim como os outros episódios dessa temporada do cooperativismo. Aliás, escolhe uma das instituições cooperativistas para você se associar. Quem coopera, cresce. Angelita, preparada? Vamos lá. 10 perguntinhas. Gente, eu fiz um roteiro aqui. Eu tenho essa minha prancheta aqui que eu tento esconder, mas eu não consigo esconder não, porque eu coloco todas as minhas perguntas aqui. Vamos lá. Angelita, o que significa para você, enquanto liderança local, ver o cooperativismo crescer? Eu me sinto feliz e orgulhosa. Por que orgulhosa? Feliz porque tudo que acontece, né? Tudo que a gente vê de desenvolvimento, a gente vê as pessoas se desenvolvendo, as pessoas crescendo, isso é mágico. E orgulhosa porque é feito por nós. Porque não é uma receita que vem pronta, tudo é construído pela gente. Então, quando a gente constrói juntos, tem uma sensação de pertencimento muito grande, que é nosso.
Então, o cooperativismo é nosso. Quando a gente olha aqui para esse cooperativismo que acontece em Santa Catarina, e quando a gente pega o oeste catarinense, Ivana, e a gente vê esse protagonismo do cooperativismo, dá um orgulho muito grande. É feliz, mas já aconteceu alguma situação que você pensou em desistir do cooperativismo? Olha, desafios a gente tem a todo momento, em todas as áreas, em todos os setores. Desafios a gente tem na família. Então, com certeza, ao longo desses anos, foram momentos desafiadores, né? Que muitas vezes fizeram a gente pensar, poxa vida, né? Será que vale a pena? Mas aí a gente pensa, a gente aprofunda, põe uma lupa e diz, vale a pena, sim, porque aquilo que é conquistado, ele é diferente. E agora, puxa pela tua memória, uma escolha difícil que você teve que fazer enquanto gestora do Sicredi. Uma escolha difícil. Como gestora, olha, talvez me ocorreu assim, talvez dar mais um passo no movimento de expansão. Aquele né? momento de segurança, Aquele vamos ou não momento, vamos? Nós, em 2019, surgiu a oportunidade para estarmos em Minas, no sul de Minas. Fomos lá. 2022, o Sistema Sicredi abriu mais uma oportunidade, disponibilizou mais uma região em Minas, mais 38 municípios na Zona da Mata. E a gente pensou, será que vamos? Será que não vamos? Mas aí a gente já tinha tido uma boa experiência. Vamos dar um passo a mais. Escolhas difíceis que geram resultados bons. Maravilhosos. Agora, se você fosse dar um conselho para uma jovem mulher, ou não tão jovem assim, que sonha em liderar uma equipe, qual seria? Se apresente. Se apresente, né? Se apresente para a oportunidade e se dedique. Né? Sabes, Ivana, que eu sou mãe de 2 meninos, tenho um menino de 20 anos, um menino de 17, né? Já são jovens, já estão aí prontos para a vida. E passei por muitos desafios também, oportunidades que surgiram e aí vem aquele pensamento, poxa vida, mas será que essa oportunidade vai me tomar o tempo com os meus filhos? E eu vejo assim que nós mulheres, a gente dá conta de tudo, né? A gente não pode abrir mão muitas vezes. Eu sempre digo que eu gosto da preposição e. O ou, ele é excludente, então eu vejo assim, a oportunidade da gente poder avaliar, né, da gente poder se apresentar e dizer, olha, eu estou estudando essa oportunidade, sem abrir mão dessa, e a gente construir uma rede de apoio, uma rede de conexão na vida da gente que nos permita a gente buscar, e a gente crescer, a gente evoluir, a gente viver esse mundo tão maravilhoso que nós temos aqui, né, nesse plano. Uma frase que para você resume o cooperativismo. Uma frase que resume, eu acho que são tantas, né? Você falou uma aqui durante o nosso programa, gente que coopera cresce, né? É um slogan que a gente usa muito no Sicredi e que a gente gosta muito, porque a gente acredita muito nisso, no poder da cooperação. Né? E tem uma outra que ele resume assim, o nosso propósito, é que juntos construímos uma sociedade mais próspera. E é sobre isso, é sobre cooperação, é sobre prosperidade. E prosperidade é prosperidade humana, é prosperidade social, é prosperidade econômica, porque elas se conectam. Não existe prosperidade humana sem uma prosperidade econômica e sem uma prosperidade social. Eu não consigo me desenvolver individualmente se você não se desenvolver, se as pessoas com quem a gente convive não se desenvolverem. Então é muito bacana isso, sabe? Essa cooperação, essa intercooperação e tudo isso ligado à prosperidade das pessoas é maravilhoso. A prosperidade é coletiva. Que interessante isso, né? Quando eu prospero, eu posso ajudar os outros a prosperarem. Com certeza, porque eu inspiro. E assim termos um mundo melhor, gente. A gente fala muito sobre o que a gente vive no papel da comunidade, da cidade, do país, dessas dificuldades que vivenciamos. E é muito sobre isso, né? O que eu posso melhorar para melhorar o local onde eu vivo. E aí eu convido você a pensar sobre isso também hoje, no dia de hoje, nesse sábado, e pensar nos próximos dias da sua vida. Afinal de contas, quem coopera cresce. Perfeito. E quem coopera se conecta.
Angelita, muito feliz em receber você aqui no nosso programa hoje, com uma grata satisfação, uma mulher encerrando essa temporada aqui, dividindo comigo esse meu bastidor aqui, meu palco do Persona Singular. Olha, desejo sucesso cada vez mais ao Sicredi Conexão, a você, a todo esse trabalho que vocês fazem e que todas as cooperativas vêm fazendo. Como dissemos ao longo dessa programação, o cooperativismo está muito imbuído do sentimento do desenvolvimento. E que nós possamos ser ferramentas de desenvolvimento. Nós tivemos essa temporada com o único objetivo de trazer um pouquinho mais sobre o papel das cooperativas individualmente, cada uma contando um pouquinho como é a cooperativa do Sicredi, a cooperativa do Cicobi, a cooperativa do Cressol, da Sulcred, do Seraçá. Nós trouxemos um pouquinho de cada uma para as pessoas entenderem como é a cooperativa, porque às vezes olhando de fora a pessoa imagina, é um banco. Dá dinheiro, eu recebo, eu pago. Eles dizem que a gente até ganha alguma coisa, mas eu não sei como que é. Então a gente fez questão de trazer um pouco isso, sabe? Esse olhar por trás de uma cooperativa, imbuído desse sentimento de desenvolvimento. Então, encerramos hoje aqui, gente, e muito obrigado por vocês nos darem esse espaço do seu tempo. Porque crescer também é escolher o como eu vou utilizar o meu tempo. E que o Persona Singular possa ser sempre uma ferramenta de bem utilização do tempo. Parabéns, Ivana, por esse protagonismo, né? A gente está vivendo num mundo, assim, de tantas informações, mas informações de qualidade, a gente precisa escolher muito, né? E parabéns pelo trabalho. Parabéns por esse projeto tão bonito de falar do cooperativismo, né? Parabéns às cooperativas que aqui me antecederam, né? Tantas cooperativas aí que fazem um trabalho brilhante, Cicobi, Cressol, Sulcred no ramo crédito, assim como Sicredi. A gente se orgulha de ter co-irmãs assim, que fazem um trabalho tão bonito nas regiões onde a gente atua. Da Seraçá, né? A Auriverde, eu sei que fazem um trabalho fenomenal e nos orgulhamos de termos relações com todas essas cooperativas, né? Relações de parceria, relações comerciais. Então, esse ambiente cooperativo a gente constrói junto. Então, parabéns a todas as cooperativas que fazem um trabalho brilhante, parabéns ao seu trabalho, né? E muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho também da Sicredi Conexão, essa cooperativa que está em 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 4 regiões, porque Minas são 2 regiões. 117 municípios, Uau. Estamos chegando próximo a 150 mil associados, porque crescemos em torno de 1.000 associados mês. Então, esse é o movimento do cooperativismo que cresce muito, entrega muito e que tem muito ainda por fazer, né? Esse olhar de abundância, de oportunidade é que nos move todos os dias. Ai, maravilhoso, gente. Muito obrigada, Angelita. Obrigada a você que ficou conosco aqui. Obrigada aos meus patrocinadores, Loja Jumani, Supermercado Belusso e o Cicobi Credial. E especialmente obrigada a você que ficou conosco até aqui. E claro, ao nosso bom e grande Deus que nos permite estar aqui hoje. Semana que vem eu volto com o Persona Singular pouquinho diferente, mas já convido você a acompanhar a gente aqui todo sábado, meio-dia, pela 90.3 e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até o próximo. Tchau!